dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Miriam Aquino, eu sou editora do portal Telesíntese. Nós somos um portal de notícias de telecomunicações, tecnologia digital, internet. Estamos mais de 15 anos já na internet, acompanhando esse mercado de inovações digitais. E é um prazer enorme recebê-los aqui. A gente promove esse evento que o objetivo é unir os segmentos de tecnologia e conectividade para o mundo agro também. Desde que começou a se falar da internet das coisas, a gente achou que a convergência ia se acelerar. Fazemos isso há 3 anos, esses eventos há 4 anos, na verdade. Esse é o segundo evento que a gente faz online, por razões óbvias da pandemia. E a gente faz em parceria com a Exalc-Tec, que é o hub de inovação de Piracicaba e que nos apoia e nos contribui para o conteúdo e para trazer tantas pessoas importantes para esse evento. Obrigada a vocês estarem nos acompanhando. Nós temos mais de 800 inscritos, a gente está com mais de 1.000 pessoas que assistem às lives ao longo do dia, então acho que já demonstra a importância desse debate e já se consolidou aí no segmento, né? É um prazer enorme estar com vocês. A gente começa hoje o último dia do nosso Agroti, começamos na segunda-feira, então já tivemos muitos debates importantes aí, mas o último dia não é menos importante. A gente começa agora de manhã a tratar do papel do blockchain no agronegócio. Depois a gente vai ter um keynote speaker com o Gregory Riordan, que é o presidente da Conecta Agro, e depois ainda de manhã teremos uma mesa sobre o avanço da inovação, o que a inovação traz com o avanço da produtividade, e mais 2 eventos à tarde ainda, então temos um dia bem cheio de novidades para ir para vocês. Eu gostaria então de já convidar para tocar os debates o professor Marcos Simplício, desculpa, professor, me deu um branco aqui agora. Ele é o pesquisador no Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores da USP. Bem-vindo, professor. Ele que vai conduzir esse debate com os nossos participantes aí. Então, muito obrigada. Já passo os microfones para você e já vou saindo, vou deixar vocês à vontade aí para tratar desse assunto que, embora ele seja novo, ele já desperta muita indagação e muito questionamento sobre como é que isso vai funcionar, principalmente no mundo agro, né? Muito obrigada a vocês. Eu volto um pouquinho no finalzinho já para dar continuidade ao nosso congresso. Obrigadão, gente. Um abraço e até mais. Obrigado, Miriam, pelas palavras iniciais. Então, eu queria começar primeiro agradecendo a presença de todos que estão aqui para fazer esse debate, né? Tecnologia com agro. Acho que é sempre um tema que atrai bastante gente, né? Como melhorar o agro usando tecnologia. Eu queria começar primeiro com uma rodada de apresentações de cada um dos palestrantes e aí na sequência a gente vai para, de fato, o tópico do debate, né? Como o blockchain pode ajudar o agro, quais pontos específicos isso pode acontecer. Então, vamos fazer por ordem alfabética. Professor Bruno Bertini, se puder começar, depois pode passar a palavra para o Eric e para o Naya, por favor. Bom, obrigado, Simplício. Eu sou o Bruno Bertini, eu sou professor na Escola Politécnica aqui da USP, eu fico no campus Butantã, e eu trabalho no Laboratório de Automação Agrícola, cuja ideia principal, o cerne do laboratório, é aplicar a tecnologia no agronegócio. Minha área de atuação tem sido em biodiversidade, então temos bastante parceria com preservação de biodiversidade, com footprint de carbono, coisas do tipo. Mas ultimamente a gente tem atuado bastante também, tanto com citensais quanto com blockchain aplicada ao agronegócio, em parceria com a Exalc também. Acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem postar. Então, eu passo a palavra para o Eric se apresentar. Obrigado, Bruno. Bom dia para todos aí. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Eric, eu estou à frente aí da TI da empresa Ecotrace, que é uma empresa hoje 100% tecnológica e de tecnologia e baseada com foco no agronegócio, tá? A gente vem aí fazendo também um trabalho aí em cima de blockchain para rastreabilidade de commodities no agronegócio e temos tido muito sucesso aí na aplicação do blockchain. Eu fico feliz de poder compartilhar um pouco aí a nossa experiência com vocês aí.
Obrigado. Acho que é com você, né, Nayan? Obrigado, Luke. Bom dia todo mundo, ou não sei, dependendo do fuso horário que você está, né? Boa tarde ou boa noite. Meu nome é Nayan, eu sou responsável por alianças estratégicas na R3 para toda a região da América Latina. Então, acho que ao longo do debate a gente pode explicar um pouco mais a R3 ou o que a gente está fazendo, mas de forma muito geral, a gente desenvolve um tipo de tecnologia, um tipo específico de blockchain DLT, que está sendo aplicado no agronegócio. Né? Então, por isso que a gente pode trazer bastante experiências. É isso. Muito prazer e muito obrigado pelo convite. Obrigado. Agora que estamos devidamente apresentados, bom, primeiro, por favor, podem já mandar as perguntas para o chat, a gente abre para o debate na parte final. Então, se vocês tiverem alguma pergunta específica, por favor, enviem, a gente vai tentar cobrir o máximo possível de perguntas no tempo que a gente tem aqui. Então, dando início ao debate em si, né, a tentar discutir ideias, compartilhamento de ideias acima de tudo, ideias e experiências, queria voltar então para você, Bruno, como é que você vê essa junção aí, blockchain e agronegócio, como você tem visto isso no mundo acadêmico, né, que é mais o seu lado, como estamos na ciência sobre essa junção? Bom, no momento atual, o que a gente está mais procurando são aplicações que não sejam para itens tokenizáveis. Então, a cadeia de supply chain já é tecnologia madura, já tem empresas implementando, e o único problema que eu vejo na cadeia, na verdade, de supply chain, é a confiança que você deposita nos pontos de entrada e saída. Mas aí talvez até o Eric, que já aplica a tecnologia, possa falar um pouco mais sobre isso. E em termos de outras pesquisas, o que a gente tem tentado fazer agora é procurar aplicações que não sejam tokenização de ativos. Então, tem várias aplicações, o próprio Amazônia 4.0 funciona dessa maneira, né? Você pode até explicar um pouquinho depois rapidamente do que é o Amazônia 4.0. Pegada de carbono também, e além disso a gente está tentando fazer interoperabilidade entre blockchains para que você possa usar, por exemplo, uma cadeia de rastreamento ou em alguma outra coisa que seja marcada na blockchain, inclusive com NFT, que é uma outra coisa que a gente pode discutir mais tarde também, você poder pagar, por exemplo, usando uma outra criptomoeda, por exemplo, que esteja em outra blockchain. Então, a interoperabilidade entre blockchains também é uma coisa que está em voga agora no mundo acadêmico. Acho que, especificamente de blockchain, eu focaria nesses dois aspectos, em aplicações não tokenizáveis e também nos NFTs, que agora está na moda. Legal, interessante. Eu não falei a palavra desafios, mas é bom que você trouxe desafios à mesa, porque, afinal de contas, se não tem desafio nenhum, não tem por que usar tecnologia, né? Então, vou passar para o Eric, que com certeza é uma pessoa que está enfrentando esses desafios na prática. Eric, como estamos? Como você coloca a sua experiência? Rapaz, os desafios são muito grandes. Como o Bruno disse aí, o problema é uma mudança de cultura, né? Porque as pessoas não entendem que a tecnologia a tecnologia é de fato simples, ela não é uma tecnologia absurda que as pessoas não possam utilizar. Mas, como eu digo, né, não existem tecnologias disruptivas, existem modelos de negócio disruptivos. E quando a gente fala de modelo de negócio disruptivo, a gente está falando de mudança de conceito. A gente tem aplicado, inclusive com a própria ajuda aí da R3, já vou agradecer demais ao pessoal da R3, aí, o Nayan, a gente tem aplicado o blockchain com sucesso no agronegócio, porque nós mudamos um pouco esse conceito também. O que a gente quis é fazer exatamente o que o Bruno falou, não queremos tokenizar objetos, nós queremos garantir não só a rastreabilidade, mas como a confiança da informação. Eric, mas poderia ser uma assinatura digital? Sim, poderia. Só que o que o blockchain traz quando eu começo a ligar pontos distintos para que todo mundo confie na informação através de um contrato inteligente, aí a gente começa a mudar de patamar. E essa parte da interoperabilidade que o Bruno está falando, nós também temos feito com sucesso, porque hoje eu uso duas tecnologias. Eu uso tanto corda para
para minhas aplicações principais, as que eu preciso de mais confiança, preciso de uma coisa super robusta, e eu também uso o Hyperledger para filtrar informações que vão para a rede principal que está em corda. Então, a gente faz uma coisa dentro de indústria e a gente faz uma camada de confiança aí. Então, são desafios bem grandes que a gente tem enfrentado, mas que eu acho que aos poucos a gente vem mudando a cabeça do mercado junto, né? Não só a gente, como tantas outras empresas, e o mercado está começando a abrir bem os olhos aí para o blockchain, viu? Mas é isso. Gostaria de ressaltar, Simplício, que o Eric citou uma coisa importante, né, que eu esqueci, são os smart contracts, que no mundo do agro estão realmente muito bem vistos, assim, né? Apesar de não ser mais pesquisa smart contract, a aplicação de smart contract no agronegócio não dá nem para mensurar o valor. Daria também para incluir na nossa discussão aí. Faz parte das tecnologias que estão no meio, né? Antes de passar para o Nayan, que o único não falou, só queria fazer a parte que tokenização, né? Acho que está na moda, mas não sei se todo mundo entende exatamente o que é. A ideia toda é pegar um ativo do mundo real, tokenização de ativos do mundo real, né? E transformar isso em algo representável e reconhecível dentro de um blockchain, né? Dentro de uma estrutura computacional, você consegue falar, isso aqui que está aqui registrado é isso aqui que está no mundo real. Enfim, aí só para deixar todo mundo na mesma página, no final eu posso falar um pouquinho da Amazônia 4.0 também, mas queria ouvir a palavra do Nayan, né, que dá essa infraestrutura, né, uma parte pelo menos grande da infraestrutura com a R3. O que você tem a acrescentar, Nayan? Simplício, o tema aqui eu vi muita gente falando, e eu acho que o principal tema é a conectividade, né? Então, o blockchain é mais uma peça para impulsionar essa conectividade. Então, não é somente dentro de uma fazenda, dentro de um local produtor, mas sim como a informação vai fluir nessa cadeia de valor, que vai passar de um agente para outro. Então, a tecnologia, quando a gente resume ela, e o Eric e o Bruno mencionaram muito bem, é aportar confiança nessas trocas de informação, garantindo que todo mundo vai ver a informação que é necessária, para todo mundo confiar e fazer negócios melhores. Tá? Então, para mim é mais uma tecnologia que pode impulsionar assim a tokenização, mas precisa da combinação de outras tecnologias. A gente vai ficar, pelo menos, a R3 não se posiciona aqui, a gente vai resolver tudo, mas é mais uma peça para principalmente impulsionar a conectividade. E uma coisa que a gente menciona muito a gente vai ter muita integridade das informações se você utilizar esse tipo de tecnologia. Integridade, não é qualidade. Porque o que você colocar dentro da rede vai ser compartilhado. O como vai entrar na rede é o grande chave quando a gente começa a conversar no mundo digital e o mundo físico. Tá? Então, essa representação digital que você explicou aí de tokenização, qual é a garantia que realmente ela está entrando com as informações certas? Foi input manual ou foi através de um outro dispositivo de forma automatizada? Como essa informação flui na cadeia, eu tenho certeza, a gente tem casos de sucesso, o Eric está aqui para não deixar também mentir, que isso vai fluir muito bem. Mas como isso chega nessa rede, nesse mundo digital, é um ponto-chave aqui no agronegócio também. Legal, é bom esses pontos, né? E é bom conversar com pessoas que estão trabalhando de verdade com a tecnologia, porque tem muita gente que vê blockchain como a máquina da verdade, né? Colocou dentro do blockchain, magicamente é verdade. Se eu falo que se eu tokenizo um duende no blockchain, eu posso, né? Põe lá o nome do duende, isso não quer dizer que o duende existe, né? Você tem que fazer a verificação dos pontos de entrada e saída para saber se aquilo que de fato entrou existia de fato e foi feito daquela forma exatamente. Então, é muito bom ouvir de pessoas que não dá para resolver tudo, porque é o que pessoas que defendem a tecnologia de fato costumam colocar. Deixa eu só colocar rapidamente a experiência com a Amazônia 4.0, que é uma experiência de tokenização que o Bruno mencionou, e é em parte porque eu estou na moderação, e uma das coisas que me motivou a
tem me motivado muito a trabalhar com blockchain. A ideia tem, dentro do Amazônia 4.0, que é um projeto grande de tentar melhorar a economia da Amazônia de forma ampla, temos uma iniciativa que usa fortemente blockchain, que é o Biobanco da Amazônia. A ideia toda é transformar a biodiversidade da Amazônia em tokens de valor que fiquem para as pessoas da Amazônia. Especificamente, a ideia seria que o pessoal local poderia fazer extração de DNA de espécies locais, né, plantas, insetos, bactérias e por aí vai, e isso seria registrado no blockchain como um token, né? Então dá para saber quem foi o dono, quem inseriu esse dado no sistema, e pesquisadores de biologia, da área química e da indústria de biotecnologia poderiam fazer a compra desses elementos, né, do direito de acesso a esse DNA. Então, direito de acesso ao token, aquilo que está ali representado, pagando por isso, e, o importante, isso reverte para as pessoas que entraram com o dado no sistema, né? Então, fala-se muito em economia na Amazônia, como impulsionar a economia na Amazônia, fala-se muitas vezes em uma das maiores riquezas é a biodiversidade, e a gente está tentando, no projeto com o Carlos Nobre e o Ismael Nobre, Bruno de Medeiros, tem uma equipe grande por trás, biólogos, engenheiros, advogados, economistas, tentando construir esse sistema usando o blockchain por trás como uma tecnologia que guarda as informações. Então, só para dar o contexto, e a segunda coisa de contexto, que é a tecnologia que foi colocada do Smart Contract, né? Eu costumo falar que também para colocar todo mundo na mesma página, eu costumo falar que o Smart Contract é uma tentativa do pessoal de engenharia de computação, ciência da computação, de tirar o trabalho dos advogados, né? Você faz um contrato que é basicamente um programa de computador, e aí não fica sujeito à interpretação de um advogado de uma parte ou de outra. Não, meu amigo, rodo com essas entradas, vamos ver que saída deu. Você não testou lá atrás? Problema seu. Então, se todo mundo concorda com esse contrato do jeito que ele aqui está, eu consigo, só dando uma entrada, né, uma data, por exemplo, saber se aquelas cláusulas estão atingidas ou não. Então, uma tecnologia importante também de se colocar aqui dentro da roda, né, porque está bastante relacionado com blockchain, bastante registro. Legal, muito enriquecedor esse início. Queria passar para umas perguntas que já vieram da audiência aqui, a gente começar a conversar, não entre nós, mas com todo mundo que está assistindo. Tem uma pergunta em particular para o Eric Luque, para saber aí um tanto da sua experiência nesse mercado cada vez mais exigidor, né, exigente, mercado cada vez mais exigente. Como é que está, enfim, você trabalha bastante com a parte de cadeias, né, de garantias, de informações na cadeia. Tem uma pergunta aqui do Clóvis Magri Cabreira, do CPQD. Na verdade, são 3 perguntas, né, uma pergunta tripla. Vou colocar as 3 e a gente discute. Então, primeiro, Eric, por favor, todo mundo que quiser contribuir. Quais as informações hoje o consumidor tem acesso na hora da decisão da compra? E dentre as informações, a pegada de carbono é uma informação presente? E qual o papel da tecnologia de blockchain na informação para o consumidor final? Como ela ajuda ou atrapalha? Ajuda, mas enfim, os desafios, o que ela não resolve. Vamos lá, comecei bem, hein? Já tenho que responder pergunta cabulosa do pessoal aí. Mas vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro aí dessa parte do carbono, que eu acho bastante interessante. A gente vem trabalhando, sim, numa frente aí para fazer, para transformar isso em alguma coisa palpável, não só para as empresas quanto para os produtores, que hoje nós temos aí na mão dos produtores a maior riqueza, né, do carbono está na mão deles. Eles têm carbono, digamos assim, crédito de carbono de sobra na mão, só que ninguém ainda conseguiu chegar neles assim e falar assim, pô, vamos reverter isso para vocês, vamos ajudar quem produz e não mais quem apenas repassa as coisas, né? E a gente tem uma frente que a gente está, sim, trabalhando, não posso ainda dar muitos detalhes para vocês, mas que a gente pretende, sim, reverter para o produtor, digamos assim, melhorias para a vida dele, né, em termos de créditos ou alguma coisa,
sobre esse carbono também que ele está produzindo aí. Quanto à segunda pergunta foi sobre a terceira pergunta foi como que impacta para o consumidor tudo isso, né? Eu acho que depois eu pego a primeira pergunta ali. Bom, para o consumidor é o seguinte, diretamente falando, para ele ter aquela sensação mesmo, eu acho que não é o impacto real, porque ele não participa exatamente da rede blockchain ou do que está acontecendo ali. Ele é o motivador daquilo. Tá? A gente faz tudo isso para o consumidor final. E para que a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso para que ele tenha a garantia de que o que ele está consumindo não está vindo de nenhuma área com problemas socioambientais, como sobreposição de terra indígena, desmatamento ilegal, esse tipo de coisa, que a gente faz com inúmeros parceiros colocando dados diferentes para serem cruzados e auditados dentro de uma rede, porque se não tiver a possibilidade de auditoria, é aquilo que a gente estava conversando, garbage in, garbage out. Blockchain não resolve problema nenhum, gente. O blockchain só chancela um dado, ponto. Então, quando a gente cria situações dentro da rede para a gente garantir que aquele dado é confiável e que a cadeia toda pode utilizar aquele dado de uma maneira tranquila, que não vai ter problema lá na frente para o consumidor ou para a própria empresa, aí a gente está levando esse, digamos assim, a gente está levando esse valor já lá no prato, na mesa do consumidor. Tá? Outra pergunta, qual que era, Marco? Perdão? Quais as informações que hoje estão presentes já são de fácil acesso para o consumidor final na cadeia? Tá, olha, hoje, para o consumidor final, nós temos algumas soluções que, por exemplo, principalmente na cadeia da carne, que é onde nós somos mais fortes, o consumidor pode pegar uma peça de carne que ele está comprando ali na sua casa de carne, no seu supermercado preferido, ele tem um QR Code, ele bate ali, ele já vai poder saber, ele vai ter na tela do celular dele, ali lendo aquele QR Code, quem que produziu, quando foi produzida, qual foi a fazenda de origem, quais são os dados dessa fazenda, se essa fazenda teve algum tipo de problema socioambiental ou não, ou se ela tem algum alerta que pode acontecer ou não. Então, são dados que a própria indústria, inclusive, usa para comprar esse produto antes de chegar na mesa do consumidor. Então, ele pode ter certeza que aqueles dados que estão ali chegou lá na mão da indústria antes, e a indústria só teve a opção de compra, né, por conta de ter certeza que está 100% compliance aí nos dados socioambientais. É isso aí. Legal. Se alguém quiser complementar. Senão, eu quero fazer um complemento aqui, a duas delas, na verdade. A primeira e a última, na verdade. A gente já discutiu, eu até falei na minha fala inicial, o Eric também complementou isso, existe um grande problema que é a entrada e saída. Então, apesar de ter todo o rastreamento do supply chain, a blockchain não é uma panaceia, né? Então, você deposita uma confiança muito grande em quem entra os dados e em quem retira os dados. Então, tanto o sujeito que entrou os primeiros dados, então, sei lá, vamos pegar um exemplo bem simples, uma caixa de ovo. Então, o sujeito lá entrou que a granja dele produziu X ovos e aquilo está lá, e beleza, isso vai ser dividido por empresas intermediárias e vai chegar no consumidor final numa caixinha de ovo. E tem o QR Code, você escaneia. Mas, primeiro, quem entrou com os dados tem que ser auditado. Se não tiver um processo de auditoria muito forte, ele pode entrar com dados que não fazem sentido na blockchain, e a blockchain, ela aceita tudo, né? A maneira de usar a blockchain para a supply chain é como um banco de dados. Então, não tem muito como fazer para você resolver esse problema sem ser uma auditoria muito forte, sem ser certificações e selos para certificar os processos de entrada na blockchain muito fortes. Então, tem que ter isso, né, como o Eric falou. E na saída a mesma coisa, porque o sujeito que empacotou aquilo e vendeu, e mandou para o consumidor final, também pode mentir, né? Ele pode colocar um QR Code lá que leva para uma entrada na blockchain, te aponta para uma blockchain, que não é do produto que está ali.
como é commodity, você não tem como saber exatamente. Ele vai te dizer, olha, essa caixa de ovo tem ovos que apontam para essa entrada blockchain, e a blockchain, por ser pública e auditável, permite que você rastreie isso até o produtor. Mas se a informação que ele colocou na caixa é verdade ou não, depende de processos auditáveis e processos de certificação de como isso é feito, muito fortes. Então, gostaria de ressaltar isso para o consumidor. Se você tem uma rastreabilidade de supply chain com blockchain, isso não implica de forma alguma que aquilo é confiável. Só implica que você tem acesso a uma blockchain e se você confia nas duas pontas, se elas são certificadas e são auditáveis, você pode realmente usar os dados públicos da blockchain para fazer essa rastreabilidade. Mas tem um ponto importante da blockchain, que são as ligações dentro da blockchain. Então, o sujeito que produz uma safra, ele fez seguro, ele, sei lá, vacinou o gado dele, ele fez várias ações que podem estar na blockchain. E esse tipo de informação, o consumidor final hoje não tem como ter acesso, né? Você não sabe, por exemplo, se a carne que você está comprando vem de uma fazenda que toma os devidos cuidados sanitários. Isso não tem como garantir. Mas se as pontas forem confiáveis, tiver o processo forte, certificação, etc., auditável, você consegue entrar lá e ver dados, por exemplo, que terceiros entraram. Então, você pode ver os dados que o veterinário colocou na blockchain, dizendo, olha, eu realmente fui nesse dia, nessa fazenda, e vacinei todo o gado do sujeito. Então, esse tipo de informação, eu acho que é um adendo da blockchain. Apesar de ainda ser uma aplicação, que eu digo, não é uma super aplicação de blockchain, porque ela, na verdade, está sendo usada como banco de dados, né? É uma aplicação importante, porque tem dados que o consumidor jamais teria acesso sem ter essa cadeia toda auditável. Era isso, comentário. Deixa eu complementar, então, já terminar essa rodada. Quando você vai construir uma aplicação, só para dizer que, tá bom, então qualquer coisa entra lá, né? A gente já falou aqui de contrato inteligente, eu vou generalizar isso no desenvolvimento de uma aplicação. Você sim necessita parametrizar minimamente o que vai entrar lá. Tá? Então não é assim, vamos jogar qualquer coisa. Agora, dentro desses parâmetros, sim, podem ter suas margens. Tá? Então é um pouco disso que assim, você precisa definir o que vai acontecer, você precisa definir nesse processo de negócio se você vai anexar ou não algum tipo de evidência, que nem o Bruno mencionou, e aí sim tudo vai estar correlacionado. O que vocês podem imaginar agora é que se essa informação vai ficar pulando ou passando de mãos em mãos no bom sentido, né, não no mau sentido, é que isso precisa ter um padrão. Tá? Isso precisa ser acordado entre os participantes que estão nessa cadeia de valor. E aí a gente entra em outros pontos, né? Qual tipo de informação que a gente vai transitar aqui? A gente vai seguir um padrão GS1? A gente vai seguir qual tipo de padrão? Então, é necessário. A questão só é que não vai ser uma pessoa decidindo, mas sim um consenso de um grupo de empresas ou de participantes que precisam definir o que vai entrar, como vai entrar e como vai funcionar essa validação da informação, porque aí sim, definindo essas regras, o famoso dito contrato inteligente vai conseguir sim automatizar e dar fluidez nesse dado. Tá? Então, só ter um balanço aqui entre essas questões, mas era isso, professor Marcos. Se eu puder resumir, não é simplesmente coloquei no blockchain, é construir uma aplicação em cima do blockchain que faz validações, busca evidências e, acima de tudo, que a tecnologia vai fornecer para você é a transparência, né? Você consegue acessar um grande volume de informações e essas informações consegue verificar a integridade delas a partir do momento que elas entraram no sistema, né? Não dá para remover uma informação lá e, não falei isso. Falou, está aqui registrado. Então, a integridade que vem depois, né? Os pontos de entrada e saída são críticos. Mas a partir do momento que você conseguiu fazer essa entrada, você dá transparência, visibilidade, né, publicidade aos dados, e isso é o que vai ajudar no final das contas. Legal, é bom ver tudo que dá e tudo que não dá para fazer. Eu acho que algumas das perguntas que eu tinha foram respondidas aqui nessa história, de quais tecnologias aparecem nesse cenário, né? Smart Contract sendo
sendo um deles. A IoT, como vocês veem a IoT ajudando nesse cenário? Pergunta aberta para os senhores. Acho que essa o Nayan poderia começar respondendo, né? Que ele já citou a entrada automatizada, então já é um bom início de discussão. O Eric põe a cereja no bolo, hein, Eric? Mas eu acho que esse é um dos elos-chave para a gente nessa entrada. Tá? Então, se eu tiver algum tipo de informação que eu precisar, umidade, temperatura, etc., alguém imputando essa informação versus um dispositivo captando e gravando dentro de uma transação, eu não preciso nem explicar a diferença e o ganho que se tem na confiança nesse processo, tá? Então, qualquer informação externa que você consiga captar e automatizar nesse processo, então imagine que uma coisa é o processo de negócio automatizado através de um contrato inteligente e também informações sendo preenchidas, ou os atributos dessa transação também sendo preenchidos através de dispositivos. Ou seja, isso é o estado da arte da conectividade, né? Você praticamente não precisa encostar em nada, eu só preciso que o processo comece a acontecer, tá? Óbvio que, né, o estado da arte versus a prática, tá aqui o Eric para mencionar como que é na prática, Eric. Conta pra gente aqui como que é na prática. Pô, Naya, de novo você me colocando numa situação complexa aqui, mas tudo bem, vamos lá. O Nayan conhece muito bem a nossa aplicação e ele sabe que basicamente 100% da aplicação da Ecotrace dentro da indústria nós fazemos com o que a gente chama tríade sagrada da tecnologia, né? Nós utilizamos IoT para captar informações em tempo real na produção dentro da indústria frigorífica, e essas informações elas vão diretamente para a nossa rede, inclusive da rede blockchain. A gente pega informações como peso, a gente fotografa 100% de todas as carcaças de animais que estão passando por ali, a gente pega informações de pH e várias outras informações que são necessárias para garantir ali que nós não temos nenhum desvio de dado ali, né? Nós não temos um outliner ali que não deveria de estar, vamos dizer assim. Mas nós também trabalhamos, por exemplo, com a inteligência artificial, que a gente também considera um IoT. A gente tem um sistema de visão computacional hoje dentro da indústria que faz a classificação da qualidade de gordura dos animais. E além disso, ainda ele vai um pouquinho além, vai pegando hematomas, falhas operacionais dentro da indústria, e esses dados eles são extremamente importantes para alguns protocolos de exportação da carne no Brasil. Então nós utilizamos esses dados para fornecer para os nossos compradores lá fora, inclusive, né? Então, e juntando tudo isso, esses dados compilados pelos IoTs e pela inteligência artificial, eles vão para o blockchain, dando pelo menos um pouquinho da confiança que a gente precisa do dado que está entrando lá na nossa rede. Agora, fácil? Não. Faz 4 anos que nós estamos ali batendo cabeça, ajustando. Hoje, graças a Deus, aí ela já funciona como um reloginho dentro da indústria. Nós tem aplicações que já estão há 2 anos rodando sem nenhum tipo de intervenção nossa, só uma manutenção preventiva ou uma quebra física dentro da indústria, que eventualmente acontece, mas nós já conseguimos ultrapassar essa barreira. O que nós estamos tentando agora é adicionar novos. Agora, o desafio é muito grande, culturalmente, tecnologicamente falando, o de conhecimento, nós temos muito poucas pessoas capacitadas para fazer esse tipo de coisa, e nem que são tecnologias tão complexas, mas juntar tudo isso e provar para as pessoas que isso é factível e que está funcionando, aí são outros 500. Bom, gostaria de falar que realmente a entrada automática de dados na blockchain é uma das saídas que a gente tem para o problema da confiabilidade, e nesse ponto a academia tem algumas coisas que podem contribuir, sim. Hoje a gente tem assinaturas e algumas coisas de certificações de dispositivos que usam criptografia muito forte. Então, o dispositivo ele não é subornável e ele não tem nenhum motivo para enviar dados errados, né? O dispositivo ele funciona da maneira que ele foi projetado. E nós temos maneiras hoje de projetar um dispositivo de forma que o dado chegue na blockchain do jeito que o dispositivo colheu.
e é matematicamente improvável. Eu não gosto da palavra impossível, porque a criptografia atual ela não é 100% segura, mas é matematicamente improvável que esse dado seja alterado. Então a confiabilidade aumenta muito, né? Pelo fato de que o dado ele é assinado no dispositivo e quando ele chega na blockchain você tem uma maneira de verificar que aquele dado veio daquele dispositivo realmente. Então, nesse ponto a academia tem bastante a contribuir. A gente tem vários trabalhos com assinaturas para dispositivos de IoT que tem várias limitações, né, de capacidade, memória, processamento, etc. E vários desses algoritmos já estão disponíveis para uso. Legal, vários desafios, várias oportunidades acima de tudo, me parece. E nesse íntere de oportunidades, uma coisa que você não colocou, Eric, como os pontos, e me surge uma curiosidade importante, é a legislação, né? Você falou de algumas áreas que normalmente tem pelo menos o mercado exige, né, uma certa qualidade e tal. Queria fazer uma pergunta dupla para você, e por favor complementem, Nayan e Bruno. Quais as áreas principais assim, que têm exigido mais essa questão de rastreabilidade e como é que está a legislação nesse sentido, do ponto de vista nacional ou internacional, né? Seja por força de lei ou por força de mercado? Como estamos nesse lado? Olha, assim, Marcos, o que acontece é que a lei sempre existiu, tá? Existe, principalmente aí, nós vamos falar um pouco da cadeia de bovino, já que a gente já tá aqui, é um dos tópicos internacionais para o Brasil. A cadeia de bovino ela sempre foi muito problemática, é nego batendo de um lado, nego batendo de outro, o governo tentando regularizar uma coisa, é complexo. Mas a lei sempre existiu. Tá? Nós tivemos no passado muitos problemas socioambientais, mas foi resolvido assim, né? Foi ordenado com o que a gente chama do TAC da carne, que é o termo de ajuste de conduta. Então tem uma série de itens de socioambientais dentro desse TAC da carne que tem que ser seguido tanto pelos produtores quanto pelos frigoríficos que estão comprando, que é exatamente aquele tipo de não posso comprar coisa que está com um problema de trabalho escravo, com o Ministério do Trabalho, ou com o IBAMA, ou com sobreposições de terra indígena, ou qualquer tipo desse coisa. Então tem uma série de legislação, de itens da legislação que já existem e são rigorosamente cumpridos. Óbvio que a gente sabe que, infelizmente, tem gente ruim para tudo quanto é lado e sempre tem alguém tentando burlar isso. Mas a gente que está dentro dos frigoríficos, a gente tem visto que a grande maioria, aí, 99% dos produtores, eles têm sim tentado se adequar enormemente para deixar a coisa totalmente 100% legal. Os grandes frigoríficos vêm tentando bloquear esse 1% de gente sem vergonha, a palavra é bem essa, né? Que tenta burlar, matando a boa índole da grande maioria que nós temos aqui no Brasil. Né? E quanto a isso, a gente tem que focar da seguinte forma, vamos trazer um pouquinho aqui para o blockchain, né? Se nós começarmos a fazer uma rede no conceito real da palavra do blockchain, onde cada participante dessa rede audita um pedacinho da coisa, aquilo que você mesmo comentou agora há pouco, Marco, a gente não vai evitar que alguém minta e coloque uma informação errada uma hora ou outra, mas a gente vai escancarar a mentira desse cara uma hora ou outra. Então, isso ajuda muito a gente a conseguir fazer todos os nossos contratos e toda a nossa rede baseada na legislação. Não tem como. A Ecotrace, eu não faço uma rede baseada na legislação apenas. Eu faço uma rede onde todos os participantes, eles são um pedaço dessa legislação e nós fazemos a compilação de tudo isso para dar transparência. Nós somos como se fosse o centralizador da informação e que garante que todo mundo está conectado e que todo mundo está seguindo a mesma regra de negócio. Nós só fazemos isso, eu não certifico ninguém, eu pego de certificadoras, eu falo para aquela certificadora certificar um processo de um terceiro. E é isso que faz com que a rede do blockchain ganhe essa confiabilidade na cadeia que a gente está tentando
construir. E quanto ao pessoal do exterior, eu não preciso falar. Se vocês entrarem em qualquer site de notícia ou acompanhar qualquer notícia aí pela TV, jornal ou por qualquer outro meio aí, vocês vão ver. A pressão externa para isso é cada vez maior, a ponto de países fazerem boicote do produto brasileiro se não tiver dentro disso daí. E a tentativa da Ecotrace hoje é transferir essa confiança que a gente está mostrando que eles podem ter na gente, para que eles saibam o que está comprando, o que não está comprando, e se tiver algum problema, possa sentar dentro com um frigorífico, com um produtor e falar, pessoal, vocês têm esse problema aqui, vamos resolver e tentar ajudar num certo período de tempo. Eu acho que é isso que é o que realmente importa numa discussão saudável quando a gente está falando de blockchain. Respondi? Acredito que sim, né? Pelo menos para mim ficou mais claro. Marcos, eu queria... Aproveita. Por favor. Posso? Eu queria só expor uma outra força que não é mais de mercado, não tanto regulatória, que é assim, a gente está falando muito de transparência, a gente está falando, né, todo mundo pode, em tese, ver o que está acontecendo na cadeia de valor, mas dependendo para onde vai esse tipo de essa comercialização, né, o comprador e vendedor, a gente também tem um ponto muito forte, que é a privacidade disso, né? Então, se a gente pensar no ambiente de negociação, né, por exemplo, numa exchange, eu não quero saber, eu não quero disponibilizar o quanto eu negociei pelo preço que eu negociei. Então, tem aqui um balanço onde é legal ter essa transparência, a garantia por causa de ESG, por causa de outras práticas, mas também como que eu garanto que, sim, eu tenho minhas estratégias de negócio, eu quero garantir meu melhor preço de venda ou meu melhor preço de compra, tá? Até um dos exemplos aqui, a gente tem também um outro parceiro que chama Gavia Marketplace, onde ele criou esse ambiente tendo que pensar nessas questões de mercado. Não é só também, tenho que dar transparência, tenho que criar um ambiente de confiança para todo mundo negociar, mas ao mesmo tempo, não é todo mundo que vai ver tudo, né? Tem um certo nível de privacidade que precisa ser mantido. O equilíbrio correto entre transparência e opacidade, né? Da transparência ao que precisa ser transparente, da privacidade ao que precisa permanecer privado, com garantias. Desafios grandes. Até aproveitando, tem uma dúvida, mas só queria ter uma dúvida da plateia aqui que eu quero colocar, mas só aproveitando esse gancho, Nayan, obviamente a R3 tem muitos parceiros na indústria, em vários setores, né? O agro sendo um importante, mas como está a adoção? Está mais grandes grandes empresas, pequenas empresas, está misto? O agro está como um dos setores mais fortes? Como está isso? Um pouquinho só do mercado, essa visão. Eu vejo, Marcos, que é a criação de ecossistema. Então, o desafio aqui é conectar justamente esses grandes e os pequenos para que todo mundo consiga fazer negócio sem assimetria nesses processos. Tá? Então, é óbvio que os grandes responsáveis por essa transformação não vão mentir, são pessoas que nem o Eric, a Eco3, a Gavia Marketplace, que drivam e conectam esses atores. É o pequeno produtor que quer comercializar e vender seu produto para grandes compradores. E aí segue, né, a vida internacionalmente. Então, o desafio aqui é de como se cria esse ecossistema para que todo mundo esteja junto e todo mundo consiga fazer negócios, tá? E assim, em termos de adoção, no Brasil, pelo fato da gente ser muito forte no agronegócio, está muito acelerado, né, a discussão do blockchain para atender esse setor. Eu posso dizer também na América Latina, né, que basicamente são produtos, ou é minério ou é produção agrária, então é muito forte essa discussão em toda essa indústria, e a gente acaba sendo vitrine para as outras regiões no final, tá? Legal. Bom saber que está crescendo. Rastreabilidade é sempre bom. Tem uma pergunta aqui da Gabriela Oliveira, da NEC, para todos. Eu queria começar com uma visão academia, então, Bruno, e depois visão mercado, né? Porque, enfim, em teoria, pelo menos, a academia tem visão do estado da arte, o mercado
pega o estado da arte e começa a aplicar, mas como a pergunta tem a ver com isso, me parece, pelo menos, por favor. Ainda existe muita dificuldade em relação à conectividade, acesso à internet, principalmente no campo, para rodar o rastreamento e incluir informações no sistema? É uma pergunta. Se sim, como impacta e quais são as alternativas usadas hoje, né? A conectividade aí do ponto de vista físico, redes. Bom, Bruno, eu vou deixar os dois falarem sobre o que está acontecendo realmente hoje. Eu vou falar o que nós estamos fazendo na academia no sentido de prover subsídios para o futuro. Sim, o problema existe. A gente já mapeou várias regiões do Brasil e em São Paulo, por exemplo, é muito tranquilo, porque você se conecta à rede celular e resolve o problema. Mas quando você sai de São Paulo, principalmente do estado de Norte e Nordeste, é um problema grave. Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem problemas de conexões gravíssimos. Se você olhar o mapa de sombra ali, é ridículo. Assim. A maioria dos lugares não tem cobertura, eu estou dizendo a maioria dos lugares com plantações, tá bom? Ou com criações de agronegócio. Não tem cobertura ou tem cobertura que não é adequada para você enviar dados. Tá bom? O celular funciona, mas para transmitir dados você tem que se limitar. Mas na academia a gente tem várias soluções. Então, as mais óbvias, que seriam usar satélite ou já partir para o 5G, que é uma alternativa que já está quase aí na boca, a gente tem alternativas. Então, hoje o que a gente faz é rede de sensores sem fio. E isso já é uma tecnologia que já está chegando para uso comercial. Já tem algumas empresas no Brasil e a tendência é crescer muito isso. Então, a rede de sensores, os sensores eles transmitem dados uns para os outros, até que em um momento, um dos sensores tem uma cobertura, ou tem uma conexão satelital, ou está até mesmo conectado na rede de celular, ou conectado numa rede cabeada, e aí ele consegue enviar os dados todos dessa rede para um gateway externo. Então, hoje o que a academia está trabalhando é nisso, são conexões totalmente descentralizadas. Então, não é aquele modelo de conexão onde o dispositivo conecta diretamente a quem fornece a internet. Então, na sua casa, por exemplo, o seu celular está conectado no seu roteador, mas a sua TV também está no seu roteador. Tudo está no roteador, é uma conexão direta, né? Todo mundo pendurado lá no roteador que provê a conexão. O modelo que a gente está propondo é um modelo totalmente descentralizado. Então, os sensores conectam entre si até que chegue em um dos sensores que realmente tem uma conexão externa, tá bom? Salto a salto. E na indústria, vocês estão usando? Como vocês têm enfrentado isso, né? O Bruno colocou algumas tecnologias, satélite, 5G ainda estamos esperando baixar, mas eventualmente, né, fora do Brasil, como que a indústria está lidando com isso? Vocês têm informações? Olha, eu posso dar os meus 2 centavos nisso. Mas vou falar uma coisa, o que o Bruno disse, eu endorso embaixo, assim, é complicadíssimo, tá? A gente, mesmo nas grandes indústrias, eu tenho indústrias frigoríficas que elas ficam em cidadezinhas no meio do nada, onde eu tenho uma conexão de internet para a planta inteira de 4 mega. Gente, é impensável, porque hoje eu faço download na minha casa a 30, 40 mega, né? Download, assim. Então, é um desafio complicado. E ainda endossando um pouquinho mais do que ele disse, a conectividade, principalmente no Mato Grosso, eu que estive muito no chão ali do Mato Grosso, fazendo as pesquisas para criar o produto, é complexo. Eu, por exemplo, passei uma vez para visitar um confinamento bovino, nós passamos com um amigo nosso dentro de uma fazenda, nós passamos de carro dentro de uma fazenda, foram 250 quilômetros de nada dos dois lados, apenas de plantação. E aí você começa a imaginar como é que eu levo conectividade para isso, tá? Ainda não tem uma resposta, eu tenho visto bastante... Eu tenho entrado em contato bastante com centros de pesquisa. A gente tem um grande amigo, Maurinho, lá do Instituto Eldorado também, que ele trouxe algumas soluções que eles estão fazendo de pesquisa, principalmente com rede LoRa, com LoRaWAN, que é muito promissor para conectividade. Como o Bruno disse, o 5G, que está pipocando aí também, né, Marco? Como você também disse, que está vindo, mas hoje ainda é um desafio muito grande. E aí eu vejo pequenas startups, uma galerinha, uma molecada super legal que tenta fazer, vem com ideias mirabolantes, mas eles precisam começar a olhar também para esse assunto de conectividade, porque o bicho está pegando.
quando a gente conseguir resolver isso, inclusive, se eu não me engano, a John Deere já tem algumas coisas feitas aí com a TIM, que eles estão trazendo essa conectividade para o campo, mas ainda é muito pontual em cima de rede 5G, né? Se eu não me engano aí. Mas ainda eu vejo isso caminhando ainda a passos de tartaruga. A gente poderia tentar acelerar aí com algum auxílio do Ministério Público ou de grandes corporações que queiram investir nessa brincadeira como essa que eu acabei de citar. Marcos, eu só vou fechar. Reconheço, assim como os anteriores, do ponto de vista tecnológico da plataforma blockchain, eu só diria o seguinte: para o Corda, para a nossa plataforma, a pergunta que hoje está aberta é: será que eu consigo fazer uma transação offline? Ponto final. Eu só vou deixar isso no ar, porque essa é a pergunta, e não é só para o agronegócio, para qualquer outro. Se é o mundo financeiro, se eu tivesse sem sinal na hora que eu precisar fazer uma transação, como vai ser isso? Entendeu? Então, essa é uma pergunta que a gente tem, e é uma pergunta que a gente precisa responder. Tá? Então, nossa engenharia tem esse mandato também, e a gente investiga isso. É um desafio grande no blockchain mesmo, né? A questão do offline, que foi feito para ser completamente online, todos os dados estarem disponíveis, e aí eventualmente você faz alguma coisa offline, quando você quer colocar online, talvez dê conflito com alguma coisa que já está online. De fato, acho que no mercado financeiro é até mais difícil, né? Eu faço várias compras offline com a mesma moeda, né? Pensando em Bitcoin, eu pago várias vezes com a mesma moeda, todo mundo offline. E aí, quando a pessoa tentar colocar online, aqui, opa, não, mas essa moeda já foi gasta em 10 lugares. O primeiro leva. Em cenários complexos, né, de conectividade, é um desafio para o blockchain. É interessante que a R3 está tentando resolver, né? Tem tentativas diversas, até na academia, e se a indústria trazendo isso, acho que é importante. Eu acho que dá tempo de uma última pergunta / comentário. Foi colocado pelo Carlos Vinícius Vasconcelos, acho que foi complementando o que o Eric falou. Complementando as informações bem esclarecedoras dos palestrantes, a mudança para o usuário final cliente é também cultural, ou seja, apesar de não participar da rede, ele vai se sentir mais seguro. Eu não lembro se foi o Eric ou foi o Nayan que colocou alguma coisa sobre o usuário não precisa, foi o Eric, tá? Que não precisa participar direto da rede, né? Ele não vai estar dentro da rede blockchain em si, mas vai estar vendo como a transparência traz o usuário. Dada essa provocação aqui do Carlos da Embrapa, tem uma dúvida até, como é que o usuário final tem recebido esse tipo de tecnologia, né? Quando já tem lá um QR Code, legal, as pessoas têm usado, tem se visto assim, essa mudança cultural, as pessoas procurarem de fato as informações, né, não só para questões legais, por lei eu tenho que entregar essa informação, mas as pessoas têm buscado essa informação, assim como em teoria as pessoas teriam que ler lá as informações nutricionais do que ela está comprando para saber o quanto de gordura ela está consumindo. Como é que vocês têm visto isso no agro, assim, para o consumidor final, né, para as empresas obviamente, mas consumidor final? Essa acho que eu posso começar a responder, porque eu estou mais na linha de frente com isso. Gente, por incrível que pareça, eu achei que ia ser muito menos, mas não. O consumidor final está lá, está olhando e, por incrível que pareça, eles cobram as indústrias. É impressionante. Essa semana mesmo eu tive um caso acho que por alguma coisa nós tivemos alguma falha nossa, sistêmica do nosso lado, que não teve duas informações importantes que eram ali do QR Code. Nós tivemos um chamado de um cara que entrou dentro do supermercado, olhou e abriu ali mesmo o chamado e falou, cara, mas eu não estou tendo esse negócio aqui, por quê? Parabenizou a gente e tal, que não sei o quê, mas por que não está tendo isso? Aí a gente foi atrás. E claro, né, toda vez que um cliente vai lá e bipa o QR Code, a gente está rastreando, não o cliente, mas que um QR Code foi bipado e etc. E a gente tem visto um crescimento gigante. No Brasil, ele está crescendo, óbvio, exponencialmente, porque eram poucas, então qualquer crescimento é muito grande. Mas a gente tem visto a participação massiva do consumidor e ele cada vez mais cobrando as indústrias, tá?
Agora, é engraçado porque se você comparar com outro mercado que a gente já está atendendo, que é o mercado chinês, o chinês parece que ele não pode ver um QR Code que ele já quer sair bipando. É engraçadíssimo, porque assim, de cada 100 peças que vão para lá, se tivesse 101, o chinês estava bipando. Né? E aqui no Brasil a gente está numa taxa já de uns 30%, 40% das peças que foram feitas, mas em franco crescimento. Então eu posso garantir para vocês, sim, a cultura está mudando e o povo brasileiro está acordando para isso e cobrando mais quem fornece material para eles. Eu não estava mudo aqui. Bom, tem mais. Basicamente chegamos ao final aqui da apresentação. Se vocês tiverem alguma consideração final rapidinho, em uns 4 minutos, 3 pessoas, 4 comigo. Então, se não, a Miriam pode fazer as considerações finais dela também. Mas se vocês tiverem 1 minutinho cada, manda ver. Posso começar? Começa de baixo para cima agora? Isso, anti-alfabética. Pessoal, obrigado pelo convite de novo, Miriam e a organização. Eu quero deixar uma mensagem aqui. A gente discutiu de muita coisa, né? Muitos casos de uso. A gente estava falando muito de rastreabilidade, mas blockchain não é só para rastreabilidade. Acho que um dos exemplos que eu mencionei aqui é depois a comercialização disso. Sim, é pesada a aplicação em rastreabilidade, mas tem um universo inteiro. Tá? Desde criar uma exchange de commodities agrícolas, que nem a Gavia Marketplace fez, desde combinar distintas tecnologias que nem a Eco3 está fazendo, outros parceiros que nem da R3, a AG3, por exemplo. Então, não é só isso, é muito mais. Por quê? Porque a evolução disso, de alguma forma, pode ir para o mercado financeiro e produtos financeiros também. Tá? Se eu tenho a garantia disso, é irrefutável. Eu posso um talhão tokenizado, uma produção tokenizada. O que eu consigo fazer com isso? Como eu consigo alavancar novos negócios? Tá? Isso invariavelmente vai desembocar no mercado financeiro e em negociações. Né? Então, eu acho que a mensagem aqui não é só, mas eu acho que é só o começo da aplicação, porque é que fica mais fácil de ver valor. Mas a gente vai muito além disso. A gente nem falou do NFT, né? A gente acabou de nem falando dessas outras coisas aqui no nosso papo. Bom, eu só gostaria de agradecer aí a oportunidade, fiquei muito feliz, uma discussão aqui de altíssimo nível, vocês me colocaram na parede várias vezes aqui, fiquei até com medo, pô, com 2 acadêmicos de peso aqui, e o Nayan, que está representando toda uma R3, quem é o Eric aqui, né? Eu fiquei até meio com medo agora. Mas eu gostaria de agradecer imensamente e fico aberto aí para quem quiser me contactar, pode falar comigo direto nas redes sociais aí, a gente bate um papo, a gente é super aberto a isso. E, de novo, obrigado aí, pessoal. Tá? Bom, eu gostaria de terminar falando que blockchain não é algo intocável. Você provavelmente já usa. Se você fez alguma transação bancária envolvendo 2 ramos de bancos diferentes no último ano, você já usou blockchain sem saber. E você vai usar mais ainda, não só para o fator de criptomoedas, mas o blockchain está permeando a vida das pessoas. Então, se você tem alguma forma de fazer isso, se intere para saber o que está rolando, porque todo mundo vai ser tokenizado. E eu gostaria de falar também que o Brasil baseia essa economia no agronegócio. Então, eu tenho certeza absoluta que os primeiros lugares onde a blockchain vai ser realmente implantada para uso sistêmico, ou seja, que envolva governo, produtor, consumidor e tudo mais, será no agronegócio, que é a base da nossa economia. Então, invariavelmente, você vai se deparar com a blockchain. Também gostaria de agradecer o convite, achei o papo super gostoso, espero que a gente possa repetir isso mais vezes, então obrigado aí pelo convite, e dizer que a academia está aberta. Na verdade, todo mundo vê a academia como uma coisa distante, mas nós estamos abertos. Então tem meu e-mail, tem meu site, tem o e-mail do Simplício, nós conversamos com as pessoas que têm interesse, nós promovemos cursos, existem parcerias de empresas com a academia, através de várias instituições. O governo tem incentivado o surgimento de empresas de tecnologia, então existem linhas de fomentos específicas para parcerias entre empresas de tecnologias e a academia. Então, se vocês tiverem interesse, estamos abertos para todos, tá bom? A USP é uma universidade pública e temos muito interesse
em transformar o que a gente gera na academia em produto que valorize o agronegócio. Obrigado. Só vou complementar rapidamente o Bruno. Existe dentro da USP o que é chamada University Blockchain Research Initiative, iniciativa de pesquisa em blockchain nas universidades. Se procurar por UBRI, a USP, vocês devem achar informações, algumas coisas que a gente tem desenvolvido na academia para trazer para a sociedade, né? Somos engenheiros, eu e o Bruno, faculdade de engenharia, a gente não inventa problema, a gente tenta pegar problema, por mais que seja academia, né, essa coisa longe, a gente tenta pegar problema do mercado, de fato, transformar em soluções, ao invés de ficar num laboratório fechado tentando inventar alguma coisa para fazer. Nosso métier é, em geral, tentar resolver problemas da academia, da sociedade de verdade. Então, se tiver interesse, pode procurar. Miriam, por favor. Gente, muito obrigada. Acho que eu aprendi muito também, porque, embora lide com esse setor, sempre tem Primeiro é bom saber que a gente já pode ver casos concretos, né, como o Cadeco está, assim, o consumidor já pode ver alguma coisa e a academia pensando sempre e além dos desafios, né, que é o papel de vocês, e ainda bem que vocês estão pensando bem legal. Só queria falar em relação à conectividade, esse é um dos papéis do nosso evento, é discutir conectividade. As grandes operadoras, todas elas estão, embora seja uma iniciativa ainda recente, tem 2 anos, mas todas elas, Vivo, Claro, além da TIM, e mesmo fabricantes nacionais como a Troco, estão desenvolvendo suas soluções, fazendo parcerias com o John Deere, com as outras fabricantes de máquina, está todo mundo se mexendo. Agora, o país, além da indústria de satélite, também ontem a gente teve o pessoal de satélite, está vindo novas constelações aí, um satélite tamanho de caixinha de sapato, enfim, está todo mundo se mexendo, mas o fato é que todo mundo sabe que precisa levar conectividade mesmo para essa demanda enorme e que cada vez vai demandar mais, e o agrobusiness certamente virou uma prioridade de todo mundo. Uma boa notícia é que o dinheiro que quase todos os países do mundo têm o dinheiro da universalização, que é o FUST, que a gente paga, né, no nosso celular. No Brasil nunca foi usado para ampliação de rede, de conexão, mas finalmente a legislação foi mudada no ano passado. Eu acho que pode ser aí uma chance de ter pelo menos um pouquinho desse dinheiro para fazer avançar a conexão onde tem que estar, né? Que é na área rural brasileira. É para isso que a gente está aqui, ampliar o debate, contar com vocês para ajudar a pensar alternativas para isso, né, gente? Muito obrigada para vocês, adorei o bate-papo, e o ano que vem vamos ver se a gente tem mais novidades aí nessa área, tá bom? Obrigadão, gente.